Olá, boa tarde e bem-vindo a mais um episódio da série Ideias para o Mundo. Muito a viagem. Deixe-se levar pela sua mente através da imaginação e emoção sem limites. Deixe-se voar. Hoje vou falar sobre psicopatologia do desenvolvimento. Aquilo que é psicopatológico, que podemos dizer que é aquilo que é referente à doença mental, não é necessariamente linear nem bem definido, do género preto ou branco. Doente, não está doente, doente, não está doente. Bate mal, não bate mal, é maluco, não é maluco. Não, nem de perto. Por exemplo, o conceito da homossexualidade no DSM, que é o Diagnostic Statistics Manual, Manual de Diagnósticos Estatísticos, que os psicólogos usam e psiquiatras e até médicos para diagnosticar doenças, está sempre a mudar ao longo dos anos. Não é todos os dias, mas de 10 em 10, 20 em 20, que seja, há mudanças significativas neste manual consoante a ciência vai se atualizar. E calma que isto já vai ser adaptativo e aplicado à sua vida, já vai fazer mais sentido, já vou colocar isto mais num sentido prático. Okay. São só algumas curiosidades úteis de perceber e de saber. Sempre bom expandir a nossa consciência e conhecimento. E então, neste DSM, que é denominadamente conhecida como a Bíblia dos Psicólogos, ele já teve lá como doença mental a homossexualidade. Hoje em dia já não está, mas historicamente já lá esteve. Isto é um excelente exemplo de que aquilo que é considerado patologia vai evoluindo e modificando-se ao longo do tempo. E uma das coisas que os psicólogos têm de ter, e os psiquiatras, os médicos, para ao diagnosticar perturbações mentais, ou perturbações, se preferir, é o contexto onde a pessoa está inserida. Porque além daquilo que é considerado doença evoluir ao longo do tempo por aquilo que é o consensus da comunidade científica, também há outras restrições, como por exemplo, aquilo que é considerado doença mental numa comunidade, ao ir lá um psicólogo, pode já não ser noutra comunidade que ele visite. Por exemplo, uma comunidade onde é normal, dentro da cultura deles muito específica, dentro daquele grupo, ser possuído por um espírito qualquer que fala através do padre, dando assim o seu sermão às pessoas. Ele diz que é possuído, ouve umas vozes e fala. Se aquilo estiver bem empregado na cultura e a cultura funcionar bem e não for patológica em si, causando males à sociedade, isto pode ser considerado normal, porque é uma prática comum que já vem, por exemplo, há 100, 200, 300, 400, 500 anos, 1000 anos, que era aqueles milenares, ok? Daquelas comunidades muito específicas e únicas, que às vezes soube-se aqui com algumas coisas maravilhosas, muito interessantes. Como, por exemplo, a sala do engorda, uma coisa assim do género. Lembro-me que em Sociologia aprendi que havia uma comunidade barra sociedade onde quanto mais gordo se era, melhor, que era sinal de fartura, de abundância, de recursos. Bastante interessante. Ou seja, aquilo que é considerado doença mental é limitado pela cultura. Tanto como antes era considerado com influência cultural também sempre, não é só consensos, é o consenso académico, mas também com influência sobre o sentimento cultural, se me permitirem a mim, o sentimento histórico. E então é necessário ter isto em consideração. Consoante o sítio onde está, aquilo que pode ser patológico num sítio pode não ser no outro. Então, acho coisas muito interessantes, porque até nos próprios pareceres e diagnósticos que são feitos, aquilo que pode ser doença mental e patologia para um psicólogo pode não ser tão bem claro para o outro, ou pode ser uma coisa diferente. Isto para dizer que as coisas não são nem preto nem branco. E somos nós, pelo menos em certo ponto de vista, que ditamos isto é doença mental, isto não é doença mental, tendo em conta o nosso conhecimento. Para ser considerado doença mental, são estes os critérios A, B, C, D e D. Se não bater isto, não é. É outra coisa qualquer. E depois é um mundo que nunca mais acaba, porque também pode-se especificar a gravidade e a frequência e diferentes tipos de sintomas, e é um mundo por aí fora. Ainda aquilo é considerado patológico, ou seja, aquilo que é uma manifestação de doença, por exemplo, podemos ter comportamentos mais patológicos do que outros. No que toca ao desenvolvimento do ser humano ao longo da vida.
Um exemplo perfeito são os adolescentes. Se alguns tipos de comportamento são mais característicos dos adolescentes, sabemos que outros são mais característicos dos adultos, como por exemplo tendência para adotar responsabilidade, para não ser tão impulsivo, embora possa acontecer também em alguns casos, e há limites que está, é considerado perturbação, como por exemplo as perturbações alimentares, por exemplo, e quem come compulsivamente. E então, voltando aos adolescentes, é normal e é esperado, até de um ponto de vista psicopatológico, que eles sejam mais impulsivos, que cometam mais erros, cometam coisas que os podem prejudicar e que vão prejudicar a longo prazo. Até porque, entrando na neurociência, eles não têm uma parte do cérebro tão bem desenvolvida ainda, ou amadurecida, porque o cérebro está sempre a desenvolver-se ao longo da vida toda, através da plasticidade, da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se adaptar ao ambiente onde está. E então, este tipo de comportamentos que os adolescentes tipicamente têm, de se envolverem em comportamentos de risco, mais tendencialmente, tomar decisões que não são boas, também está associado a esta parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é aqui atrás da testa, de não conseguir regular estes impulsos, porque esta parte aqui por trás da testa é daquelas partes fundamentais para aquilo que é as funções cognitivas de alto nível. Pensamento a longo prazo, pensamento estratégico. Como é que a pessoa vai resolver aquilo? A pessoa pensa que estratégia vai adotar para resolver aquilo. Planear a semana. Ela na sexta vai fazer isto, quinta e quarta e terça e não vai fazer aquilo. O que é o pensamento adolescente? Procura imediata e tendência para pensar no curto prazo. Rebuçado, já. Não, o adolescente não vai estudar, mas não quer saber, vai ver as séries preferidas dele enquanto come chocolate, que se lixe, depois vê-se estudos. Pumba. Não conseguindo ainda pensar de forma tão sofisticada quanto um adulto, neurocientificamente falando e na prática isto pode não ser bem assim, pode ser bem o contrário, as consequências que isso pode trazer e que vai trazer para a vida dele. Okay? Então, este tipo de comportamentos de engajar mais em atividades de risco pode ser considerado normal até um certo limite que é definido pelo consenso académico e, pessoal, e os académicos que estudam isto, investigadores, é normal. Agora, há aqui um limite, então, que é já considerado, já está a desviar-se bastante daquilo que é a trajetória de desenvolvimento normal. Já é considerado psicopatológico. Por exemplo, eu lembro da minha professora na sala de aula deu um exemplo que era quem nunca mentiu? Quem nunca. Mas eu acho que não era isso que se queria focar, mas ela também disse isso. Quem é que nunca, na escola, primária, secundária, tanto faz, falsificou uma assinatura? Quem nunca pegou em algum pequeno objeto, como um chocolate, outra coisa qualquer, numa loja e levou para casa? Quem nunca fez estes pequenos delitos, estas pequenas coisas que um adulto claramente não faz, normal, que está num funcionamento e num caminho adaptativo e funcional? A verdade é que todos, uma grande parte de nós, pelo menos, viu ou presenciou isto de uma forma ou de outra por parte de colegas ou eles próprios a fazer este tipo de comportamentos que não são tão aceitos de um adulto. Mas de uma criança, por exemplo, muito inocente que pega num chocolate e se calhar começa a abrir no supermercado, já temos mais tendência a aceitar até como adultos e pessoas normais que interagem na sociedade. Oh, é uma criança, oh, é um bebê. E mesmo para os adolescentes e jovens, também há esta tendência de, oh, ainda é um puto, pá, por amor de Deus. Fez 18 anos, sei lá o que é que ele sabe da vida. Dizemos isto no senso comum, e muito bem, porque até neurocientificamente falando, está correto. O Wesley tem o córtex pré-frontal desenvolvido, sabe lá o que é que está para ali a fazer. Não sabe. Por isso, aquilo que é considerado doença depende de doença mental. Por exemplo, até aquilo que é considerado a pessoa estar num caminho desenvolvimental adaptativo, ou seja, ela está a fazer o seu percurso desenvolvimental ao longo da vida, positivo, benéfico. Também pode-se entrar aqui em algumas questões que podem ser subjetivas e que se modificam ao longo do tempo. Por exemplo, alguém está num caminho adaptativo que é quando a pessoa tem alguns desafios na escola, ela procura resolvê-los por ela própria.
com os recursos que tem, que se calhar são limitados, mas não consegue. Então ela pede ajuda aos pais para resolver o assunto. Mas ela também usa os recursos, mas também não é muito. É só, tentei, mas olha, pronto, vou falar com o meu pai e ele resolve aquilo. Pode ser adaptativo e funcional, porque há muitas crianças que são beneficiadas e devem pedir ajuda aos adultos. Até um bom sinal, é sinal que a criança confia no adulto e que potencialmente há um vínculo positivo, porque há crianças que podem nem sequer conceptualizar isto, podem dizer, podem acreditar que o adulto nem sequer as vai ajudar, que não vale a pena, ou que o adulto não quer saber, o pai, a mãe que não querem saber, que não vão ajudar, que seja. Mas, ao longo da vida, como por exemplo quem já tem 30, 40 anos, ao procurar resolver um problema, já não é tão adaptativo ir perguntar à mãe de 80 anos, por exemplo, ou 70 anos, como é que ele pode falar e dialogar com o seu colega de uma forma que vai resolver o problema. Novamente, há aqui alguns caminhos que se pode dizer que é adaptativo, que é funcional, que não é. E claro que é bom pedir conselhos a pessoas mais velhas. Agora, há pequenas minúcias e pequenas coisinhas que deve ser a própria pessoa a assumir a responsabilidade de procurar resolver o problema. Afinal, é isso que é se tornar um adulto. Independente, responsável, autónomo e com capacidade de resolver os seus próprios problemas de forma independente, sem gastar recursos de outras pessoas. Pelo menos o mínimo possível e só como necessário. Isso faz parte do processo desenvolvimental e do amadurecimento da própria pessoa ao longo da vida. Correto? De forma a procurar contribuir para a sociedade e satisfazer-se ela própria também, com certeza. Um exemplo também é nas crianças. Crianças que não conseguem controlar os músculos do esfíncter, não conseguem controlar não conseguem controlar os músculos do esfíncter, ou seja, que elas precisam de usar fraldas. Isto até uma certa idade é adaptativo. Não sei, é normal. Eu olho para a palavra, até deve ser normal. É normal. Agora, a partir de uma certa idade, como por exemplo, sei lá, 6 meses, agora a partir de uma certa idade, como 15 anos, 20 anos, já não é considerado normal a pessoa não conseguir controlar o esfíncter, por exemplo, e defecando-se durante o dia. Ok? E então aqui vai alguns comportamentos que são considerados totalmente inaceitáveis por parte de um adulto, mas que ao analisar-se microscopicamente em adolescentes, até 18, 19, 20, 21, 22, até digo 23 anos, arrisco-me ir aí, que já são considerados mais normais, porque estes jovens, e durante esta fase, eles têm uma maior predisposição para bem, agirem comportamentos impulsivos e fazer asneiras. Até porque uma das características da adolescência também pode ser considerado testar os limites sociais. Até onde é que eu posso ir? O que é que eu posso fazer? Deixa-me lá testar este mundo, procurando engajar aqui os limites, percebendo onde é que são as linhas. E através daí, bem, construir a sua própria identidade, quem a pessoa é e por aí fora. Aliás, a adolescência também é isso. É explorar, descobrir-se quem ela é e procurando procurando encaixar-se no grupo, embora isso também não seja necessariamente positivo, essa força que procura encaixar-se à força, a prumo em qualquer grupo, só para sentir o sentimento de presença. De qualquer das formas, acho que foi um bom contributo de 14 minutos de vídeo. Diga-me o que é que você acha, sem dúvidas em alguma coisa específica, por favor, partilhe. Ok. Então há aqui alguns fenómenos sociais que pode-se ver que podemos olhar de um ponto de vista a priori, se calhar, como a pessoa comum, como totalmente irrepreensíveis, mas metendo umas lentes mais neurodesenvolvimentais, podemos perceber que alguns padrões são mais tendencialmente propícios a acontecer. Embora mesmo assim haja um limite. Por exemplo, vamos falar no que toca a falsificar a assinatura que eu falei há pouco ou a fazer um pequeno delito numa loja como um chocolate. Se for constantemente, recorrente, a toda a hora, que a criança ou adolescente sente prazer naquilo e começa a aprimorar e a escalar para outras coisas, bem, aí já é claramente patológico. Já patológico ou já é muito desviante daquilo que é expectável. Agora, se foi uma vez
chamaram-lhe a atenção, ela aprendeu, não voltou a repetir e realmente reconheceu que aquilo não é bom de se fazer. Ou se a própria criança ou adolescente ganha consciência daquilo, ou se foi uma vez isolada e parou, aí já poderá ser considerado normal. Então aquilo que é normal, daquilo que não é normal, aquilo que é normal, anormal daquilo que é normal, não é bem claro. E até os próprios cientistas investigam e falam e debatem para perceber o que é normal e o que é normal. Nós não sabemos muito bem, necessariamente. Aliás, há um debate sempre recorrendo sobre isto. E é assim que se faz evolução e constrói-se a ciência. E o sentimento da cultura, da sociedade histórico atual também influencia estas coisas. Por isso é que também há grandes mudanças, e pode haver grandes mudanças no DSM e até na própria construção de significado que os psicólogos fazem sobre os experimentos que fazem na ciência. Então é preciso ter sempre um olhar, cuidado e educar-nos, porque todos nós podemos entrar, inclusive a sociedade, e falo mais neste caso no coletivo, em caminhos patológicos sem nos apercebermos muito bem. E não é por ser um cientista, um psicólogo, um médico, um psiquiatra, que sabe necessariamente mais do que você, na minha opinião, pelo menos em certas coisas. Agora, há de saber em muita coisa, claro, mas o que eu quero dizer é, a sua opinião também vale a pena. E eu, pelo menos, gosto sempre de valorizar muito a pessoa comum, de se acreditar nela própria e ter também o seu próprio olhar crítico, mesmo não sendo alguém que, teoricamente, estudou durante 5 6 ou 8 anos para estar naquela profissão. Até porque nós sabemos que uma boa parte está na licenciatura, está aí a querer sair à noite e estuda na véspera e está-se bem, não é? Bem, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Caso queira apoiar, tenho o link na descrição do Patreon que lhe permite apoiar a continuação da produção deste conteúdo para eu melhorar o equipamento e também pode fazer perguntas diretamente a mim ou aderir às minhas mentorias para construir melhores hábitos, criando bons sistemas, no sentido de criar um bom ambiente dentro da sua casa, dentro da sua vida, para aumentar a probabilidade de fazer os comportamentos que você quer e diminuir a probabilidade de fazer os comportamentos que você não quer. Muito obrigado, um grande abraço e adeus.